Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar a conversa aqui com os professores Carlos e o professor Rubiclés. Tem aqui uma pergunta do Farias que dialoga com o nosso propósito aqui nesse terceiro bloco. O que fazer para diminuir o tamanho do Estado, onde a economia gira em torno do contra-cheque? A maioria dos jovens acrianos sonha em ser funcionário público. Como amenizar essa situação? É possível? Eu lembro aqui, essa pergunta foi feita pelo Farias, eu lembro aqui que todas as vezes que se fala a respeito de campanha eleitoral no Acre, o pano de fundo volta a ser a questão dos modelos de desenvolvimento. Professor Carlos, o Acre fez as perguntas necessárias em relação a esse assunto, modelos de desenvolvimento? Se nós não fizemos as perguntas necessárias, me parece que certamente a busca pelas respostas vão ser completamente equivocadas, né? Qual a sua avaliação a respeito desse tema? Não fizemos e não estamos fazendo porque essa questão não se resolve em um mandato, não se resolve em 4 anos, né? Não adianta, é claro que a cada 4 anos nós temos todos os problemas resolvidos na teoria, né? Porque todos colocam soluções mágicas que vão resolver, que vão aumentar a oferta de emprego, que vão reduzir essa questão e ninguém resolve, porque não é algo que você construir uma identidade industrial, uma identidade associada a uma determinada produção que vai dinamizar uma economia de um município, de um estado, de uma região, não se faz isso em 4, em 8 anos, né? E normalmente o processo político ele é um processo diferente do processo econômico, do processo chamado de desenvolvimento, né? Então, nós tivemos aí quase 20 anos do Partido dos Trabalhadores no governo propondo a mudança dessa estratégia para a chamada florestania, o que não deu certo, os projetos que foram tentados implementar pelo governo, com todo o planejamento que o governo fez, não deram certo e nós ficamos aí, estamos vendo aí que efetivamente não deu certo. Mas foi feita uma tentativa de mudança, de instalação de uma base produtiva associada à questão florestal, o que ficou muito claro e que era, muito embora durante as próprias administrações do PT, isso tenha sido quebrado, né? O mesmo partido no governo, mas nós tivemos aí 3 gestões completamente distintas e com focos distintos. Então você já perdeu a lógica, mesmo estando o mesmo partido no governo, no poder, se perdeu a lógica da continuidade do processo de desenvolvimento, né? E hoje a gente tem aí uma política, uma proposta, um discurso que diz se opor a esse modelo, mas que efetivamente não apresenta grandes perspectivas de mudança dessa base de economia baseada no contra-cheque, não. Nós estamos aí no 4º ano desse governo e não mudou nada em relação a isso, e mais 4 anos não vai resolver. Como que nós podemos ir em busca dessas perguntas que ainda não foram feitas? O que os pré-candidatos que estão nos assistindo, os assessores dele, o que eles podem atentar? Qual é o rumo, professor Rubiclés, em relação à questão do desenvolvimento, que sempre volta à baila a cada campanha? Olha, uma ótima pergunta sua, né? O que fazer quando a gente está morrendo afogado e a gente não sabe nadar? É uma ótima pergunta. Eu diria o seguinte: algum tempo atrás, eu, o Carlos Franco e o professor Carlos Estevam participamos de uma monografia de graduação muito boa do Romero Medeiros, e lá ele fez um cálculo bem legal que era dos setores chaves da economia acreana. O que são setores chaves, né? São setores que dinamizam a economia, ou seja, se eu botar R$1.000 naquele setor, quanto ele vai devolver aos demais setores dentro da economia? Setores que ele compra bens e serviços, setores que ele vende bens e serviços. O porquê isso é interessante e o porquê, né, como o Franco falou, a florestania deu errado. Porque os setores que foram elegíveis por esses governos lá de trás eram setores que tinham pouco dinamismo dentro da economia. Então tu botava R$1 milhão naquele setor... Um destaque para o extrativismo. Exatamente, né? Você botava R$1 milhão lá naquele setor, ele não gerava renda suficiente. Então eu tenho que botar 1 milhão e ter um retorno bem superior a 1 milhão. Agora, professor, vou fazer uma provocação. Estive aqui conversando com o ex-governador Jorge Viana recentemente,
E um dos indicadores que ele fala para contrapor o que você está dizendo, você fala, por exemplo, que o governo decidiu investir em setores que demoravam muito ou demoram muito para dar retorno. E ele traz o número do PIB, por exemplo, que ele recebeu um estado com um PIB de acho que 2 bi ou algo próximo disso e entregou um estado com 6 bi ou algo. É uma ótima conta dele, né? Mas se ele pegar isso em termos percentuais, continua em 0,2% do PIB nacional. Mas regionalmente aumentou 3 vezes, né? Mas em termos nacional, Não. você continua continua ninguém faz nem 0,2. cosquinha, professor. Não, mas então é assim, pensa assim, você tem 20 anos que você está com o PIB do Acre em 0,2% do PIB nacional. O Brasil, dentro dos países semelhante a ele, é um dos que menos cresce no planeta Terra. Ou seja, nós aqui então estamos crescendo menos do que aquele que cresce menos. Exatamente. Então, pega os indicadores sociais do Acre. Distribuição de renda, concentração de renda, nós somos um dos piores do Brasil. Então, eu não posso dizer que as coisas estão melhorando quando eu olho um conjunto de indicadores sociais. Professor Carlos Franco, teve uma determinada vez que eu fiz uma pergunta semelhante a que eu fiz para o professor Rubiclés, para a ex-ministra Marina Silva, a respeito dessa questão do extrativismo, da decisão do poder público em investir no extrativismo e a demora em isso em se reverter em renda distribuída, etc. E o raciocínio dela, se eu pudesse sintetizar, foi, poxa, mas você está colocando na conta do extrativismo um peso que é muito difícil para se resolver em tão pouco tempo, né? Então, como é que a gente poderia entender que nós estamos no Acre, na Amazônia, que a nossa vocação precisa respeitar o nosso terreiro, que é a floresta? Como é que a gente concilia isso com a necessidade de dar escala, de trazer produtos que agreguem valor? Porque é difícil. Eu imagino que você conduzir uma política pública econômica aqui na nossa região é um desafio danado, hein, professor? Sim, é um desafio grande. E o que eu acho de interessante é porque, por mais que se critique, por mais que se diga que as coisas não deram certo, o governo propôs uma alternativa que eles acreditavam que daria certo e que poderia mudar essa base do Acre. Claro, se acreditou no extrativismo, né, o que não deu resultado do ponto de vista... Nós tivemos um crescimento nominal, que se a gente pegar hoje também, qual foi a inflação do período comparado com, por exemplo, qual foi o período de crescimento do PIB no período. Inflação versus PIB, né? Como é que você Inflação versus PIB. Né? Então, se tentou, mas de fato a gente não tem hoje, olhando assim, qual a atividade dentro do setor extrativista que sobreviveu e teve capacidade de dinamizar a economia. Nenhuma. Né? A gente tem, na verdade, o único setor que se sobrepôs um pouco foi o setor madeireiro, né? Mas, de fato, para gerar dinamismo e ter essa capacidade de gerar emprego, gerar renda e se autossustentar sem essa necessidade. Porque o Estado pode entrar e dar subsídio e criar condições para que a atividade econômica ela possa se desenvolver, para na hora que o Estado sair, ela ter condição de seguir sozinha. Né? O governo tentou dessa forma, mas efetivamente nenhum empreendimento foi capaz de trazer esse dinamismo. Eu concordo em parte com a Marina, porque seria muito... a gente tem toda uma história, toda uma tradição associada ao extrativismo, né? E que isso sim tem que ser respeitado, mas acreditar que ela possa gerar escala, possa entrar em condições de dinamizar a economia no médio e no longo prazo, é bem difícil da gente afirmar isso com tanta certeza. Né? O professor Rubiclés, dos pré-candidatos que estão postos aí, você acha que o debate a respeito de economia regional vai sofrer uma melhora ou você acha que vai descer barranco? Boa pergunta, né? O que vai acontecer? No exato momento eu não vejo nenhum debate econômico sendo travado, né? Mas eu acho interessante os candidatos começarem a conversar com conjunto de professores, de economistas, de mercado, do setor público, né? Para terem aí um conhecimento maior sobre a economia. Porque assim, na medicina, se você errar numa cirurgia, você mata um paciente.
Na economia, se você errar na dose, você destrói uma população. Então o estrago é bem maior. E a gente está sofrendo isso aqui no Acre há muito tempo, né? No programa do Itaã na rádio, sempre as pessoas perguntam, né, o porquê a juventude acreana está indo para Santa Catarina. Por quê? Porque não encontra perspectiva aqui no estado do Acre. Simples assim. Né? Então é uma reflexão que a gente tem que fazer. A gente precisa entender mais sobre economia. Né? A gente ouve tanto os candidatos falando, que são coisas que a gente sabe que não vai dar certo. Professor, eu faço aqui um bom desafio para a nossa Faculdade de Economia. A Faculdade de Economia da UFAC gerou muitos gestores, né? Professor Angelim, professor Mâncio Lima, teve já do MDB, ligado ao MDB, O João Correia. o João Correia. Então a faculdade teve aquele que era Mário Lima. Grande nome da eu estou esquecendo de um que assumiu, que era gestor na época do Flaviano na prefeitura, que assumiu o Saerb na época. Eu estou esquecendo. Tivemos Renato Teixeira. Enfim, vários gestores. Professor Adalberto Ferreira. Adalberto Ferreira. Eu esqueci do Adalberto Ferreira, professor Adalberto Ferreira. Professor Enfim, Sansão Ribeiro, gente muito A boa. Faculdade de Economia da UFAC tem assim uma história de compromisso com a gestão pública no Acre. Então eu acho que chegou a hora da UFAC começar a protagonizar uma cena, ou voltar a protagonizar uma cena no debate econômico, né? Sem medo. Porque se existe um lugar que a pessoa pode falar o que pensa, sem freio, é na Universidade Federal, a nossa querida UFAC, né? Universidade Federal do Acre. E eu acho que ela pode qualificar muito o debate sobre economia, mas assim, para valer, de sair documentos dali, não é só aquele oba-oba para usar no propaganda eleitoral, lá no programa eleitoral. Não se trata disso, porque cada um faz o seu teatro para tirar dali uma cena, uma frase. A ideia não é essa, a ideia é realmente contribuir. Você toparia, Carlos Franco? Com certeza, e vou dizer mais ainda, é muito bom você tocar nisso, e acho que eu e o Rubão aqui somos, inclusive, muito gratos a esses professores que fizeram parte aqui da nossa formação, né? Nós bebemos nessa fonte, e as pessoas podem discordar do posicionamento político, da forma que conduziram a economia, mas do ponto de vista técnico, nenhum desses nomes, independente inclusive do partido que eles defenderam, nenhum deles pode ser criticados nessa perspectiva. Todos grandes profissionais que vieram sim dentro do curso de economia, e todo isso nos deve orgulhar bastante. Muito orgulho para todos nós dessa base aí que foi construída dentro do curso de economia, assim, né? E aí, com certeza, é importante, inclusive, eu acho que nesses 4 anos faltou esse debate, né? É claro que nós tivemos nesses últimos 2 anos aí a pandemia que atrapalhou, mas falta sim. E por mais que se critique o Partido dos Trabalhadores, tinha um certo debate, sim, para a sociedade. A própria academia foi chamada para grandes discussões dentro das gestões dos governos do PT, né? Eu acho que falta, sim, instigar esse debate, né? Ouvir as críticas, os pontos de vista divergentes que podem contribuir. Se eu sou contra um determinado modelo, o que é que você propõe? Então vamos... Claro. Eu acho que é bem interessante. Professor, olha, o professor Orlando Sabino tem dado boas contribuições para melhorar a qualidade do debate sobre economia. Sim. E tem o Fórum de Desenvolvimento, né, que a FIAC é uma das instituições que lidera isso. Então, eu acho que a UFAC tem muito a contribuir. E eu, com esse convite que o Gazeta Entrevista faz, professor Rubicleis e professor Carlos Franco, você quer dar mais uma palavra, por favor? Vou dar uma sugestão pois aqui. Não. Professor Judson Valentim. Professor da Judson Embrapa. Valentim, da Embrapa, tem um grupo, dentro desse grupo aí, que eu participo, que é o grupo de grãos, discussão de grãos, que tem gente da UFAC, eu estou lá dentro, tem Embrapa, tem IBGE, uma série de instituições discutindo a questão da produção de grãos no estado do Acre com um nível elevadíssimo de discussão. Então, por exemplo, é uma pessoa que poderia ser muito bem, um pesquisador, sim, incrível. Sem dúvida, poder ser chamado e colocar aí um ponto de vista sobre essa discussão lá dentro, que tem sido bem interessante. O que eu quero dizer, e aqui com isso eu encerro, é que a UFAC precisa fazer isso que está sendo feito aqui. Sair da UFAC, vir debater
né? Tivemos aqui outro dia o professor Sávio trazendo uma expressão, uma perspectiva polêmica a respeito do conflito lá no leste europeu, mas o fato é que a UFAC pode e deve contribuir, influenciar, induzir o debate. De que forma e para que rumo vai ser, quem sou eu para dizer, né? Espero que vocês nos apontem com a lanterna de vocês aí algum rumo seguro, porque o povo está precisando. Professor Carlos, muito obrigado pela sua vinda, professor Rubiclês também, certo de contar com a sua participação aqui em outros momentos.